boa noite, meus amigos. Estamos de volta ao vivo hoje para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT, uma rede da família Martinez. Recebo hoje aqui Adonai Filho, diretor comercial da Serra Verde Express, e Haroldo Schultz, presidente do Grupo Schultz. Vamos falar sobre turismo e, obviamente, como nós estamos com a Copa do Mundo em pleno curso no Brasil, apesar de tudo que foi feito para que ela não acontecesse, nós vamos falar também de Copa do Mundo. Boa noite, muito obrigado por vocês terem comparecido aqui na Rede CNT nesse horário. Sou muito grato por isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Haroldo, eu queria saber de você o seguinte. Hoje a gente está assistindo o início da Copa do Mundo e vendo muita matéria produzida na imprensa internacional, na imprensa estrangeira. Eu passei alguns dias na Europa agora e li muito lá, né, com destaque sempre para o aspecto negativo e as pessoas me perguntavam lá o que estava acontecendo, se a Copa de fato ia acontecer. A dúvida existia, era uma coisa real na cabeça das pessoas, a ponto do sujeito começar a achar que será que quem comprou passagem, pacote para ir à Copa no Brasil deveria ter feito isso? Que tipo de prejuízo esse tipo de comportamento na mídia provoca para o país numa situação dessa? Bom, Rocha, eu fui totalmente a favor da questão do Brasil vir para a Copa do Mundo, né? Receber a Copa do Mundo, porque é um evento muito importante, é um maior evento mundial. São milhões, bilhões de pessoas vendo o nosso país, né? E é triste eu não ver o Brasil ter se preparado tanto quanto poderia para receber e para mostrar o quanto esse país é belo. Certamente a falta de infraestrutura, a falta de planejamento do nosso país vai prejudicar, mas de uma forma ou outra os turistas virão, porque o país é lindo e nós temos muito a oferecer. O turista que estiver aqui vai falar bem, mesmo com as nossas dificuldades. Mas poderíamos ter explorado muito melhor esse grande evento. Adonai, no caso da Serra Verde, ela está numa posição em que, como Curitiba tem Copa, nós temos 4 jogos aqui, ela obviamente vai entrar nessa dança. Como é que a Serra Verde Express se preparou para isso? Como é que ela vai estar recebendo as pessoas que estiverem interessadas em fazer uso dos seus produtos? Então, na verdade, até vou um pouco mais além da Serra Verde, porque a gente, no nosso grupo, nós temos a BWT Operadora também, que vem trabalhando a Copa já há 3 anos. A gente tem viajado o mundo inteiro e vendendo o Brasil. Na parte da Serra Verde, você tem a questão dos passeios de trem e do receptivo, que veio em função desse trabalho que a gente fez fora. Então hoje a gente recebe várias delegações do mundo inteiro. E até é engraçado assim, né? Às vezes a mídia publica, Curitiba é a cidade que menos recebeu turistas. Só que é claro, a Copa começou agora e Curitiba é o último jogo da primeira rodada em Curitiba, então os turistas estão chegando. É claro que a gente sabe que Rio de Janeiro é onde mais vai receber turistas. Como sempre o ano inteiro, né? Vai ter uma quantidade de jogos maior, a final vai ser lá. Também, né? Então, mas existem turistas e um fato curioso, que muita gente fala, os jogos em Curitiba não são tão bons, mas está tudo cheio. A gente trabalhou, por exemplo, Paraguai, Bolívia, países que não se classificaram para a Copa e que estão vindo para Curitiba porque a gente foi lá, porque ninguém lembrou deles. A gente foi trabalhar países onde não tinha concorrência. Então, hoje nós temos turistas de vários países que não se classificaram, mas que, pela paixão pelo futebol, vieram para cá e estão aqui na nossa cidade. Agora, volto um pouco na pergunta, em que medida? Porque, por exemplo, apesar das coisas, apesar da falta de planejamento, que nesse caso você vai atribuir aos prefeitos, aos governadores, né, e também ao governo federal, no caso dos aeroportos,
que são os que executam as obras, né? Quem executa a obra é governador e prefeito. E no caso do governo federal sobrou a questão dos aeroportos. E essas coisas foram acontecendo. Eu, por exemplo, sempre acreditei que o aeroporto de Curitiba estaria pronto para atender a Copa do Mundo. Nunca tive a menor sombra de dúvida disso. Sempre tive a maior, total convicção de que o estádio do Atlético estaria pronto para atender a Copa do Mundo. Como também as obras de acessibilidade, né? A Avenida das Torres e tal, essa coisa toda. Enfim, a Copa vai acontecer em Curitiba e de fato está lá o aeroporto funcionando bem, né? A Avenida das Torres está totalmente adequada, eu passei por ela essa semana e já fiquei no último satisfeito minuto, né, de ver, exato, não importa. Né? E também o estádio, que eu vou no jogo amanhã, quero ver como é que ficou o estádio. Tenho certeza que vai estar maravilhoso o estádio. Eu vi um estádio da Copa no ano passado, um jogo da Espanha e da Nigéria em Salvador, estádio de Fortaleza, aliás, é um espetáculo, lindo, né? Mas, de certa forma, houve uma certa insistência, certo? Em ressaltar, né, que a coisa provavelmente não aconteceria. Isso atrapalha, não atrapalha? O perigo de não acontecer, eu acho que estava mais pelas manifestações que estavam ocorrendo no Brasil, né? Muito violentas, que talvez pudesse prejudicar a segurança das pessoas. Mas o povo brasileiro é um povo do bem, eu não vejo ele maltratar um turista. Ao contrário, o povo brasileiro gosta de receber o turista. Eu só sinto que faltou uma organização maior para poder explorar essa Copa para muitos anos. E para isso precisaria de mais planejamento turístico. Eu nem digo culpa do governo federal, ou estadual, ou municipal. Eu digo da organização, o comitê que trouxe a Copa do Mundo para o Brasil, talvez seja um dos maiores responsáveis por não ter juntado os políticos, talvez de forma adequada, e orientar realmente o que deveria ser feito. E talvez ter um Ministério da Copa, cuidando disso com um profissionalismo e não só um esportismo, né? Porque é muito grande, são milhões de pessoas vendo o nosso país como nunca aconteceu. O Brasil nunca teve tanta audiência como está tendo agora. E era um excelente momento para mostrar que esse país é maravilhoso. Adonai, tal como as coisas estão acontecendo, nós já tivemos o primeiro jogo, o Brasil ganhou. Tem gente que acha que o Brasil não está bem, não ganhou de 3-1. Para mim é o seguinte, Copa são 7 jogos, é um torneio. Né? 0-0 está resolvido. E o que importa são os 3 pontos. O primeiro jogo se deu com sucesso, tranquilo, não teve problema nenhum. As manifestações aconteceram na periferia, que são manifestações hoje normais, sem a menor expressão, né, política. Nós já estamos aí no domingo, indo para segunda-feira, os jogos estão acontecendo bem. Hoje nós tivemos 3 jogos, ontem tivemos 4 jogos. Se continuar indo nesse ritmo, como é que você acha que o que nós vamos ter de saldo no final da Copa? Olha, o saldo na verdade, assim, o Brasil está na vitrine mundial. A gente perdeu uma parte realmente por não ter planejamento. Mas eu tenho certeza que o Brasil vai fazer o seu papel e as coisas vão transcorrer bem assim como estão transcorrendo. E o saldo realmente você vê a longo prazo. Porque, por exemplo, muita gente fala, está previsto 600 mil turistas para o Brasil. É muito pouco, porque não vai fazer grande diferença. Só que a quantidade de TVs que estão transmitindo matérias para o mundo inteiro é um custo, assim, é um valor que isso são 3, 4 anos que você ainda está ganhando com isso. E, na verdade, esse processo ele começou muito antes da Copa. A gente aqui pela Serra Verde, há 3 anos atrás, a gente recebe imprensa do mundo inteiro que veio para cá porque queria fazer matéria do que tinha para se fazer em Curitiba. Então já teve TV holandesa, japonesa, tudo isso. Então a nossa imagem já está sendo passada para o mundo inteiro já há alguns anos em função da Copa e que muita gente às vezes esquece de pôr na conta dos benefícios. Então se você for, gastaram tanto no estádio, mas vamos pôr a conta do... Sim, né? Essa conta do estádio é assim, ó,
fui atrás e obtive informações sobre ela. O Brasil vai gastar cerca de 37, 40 bilhões de reais para realizar a Copa. Desse valor, 8 bilhões são investimentos em estádios. Dos 8 bilhões, 4 são de financiamentos do BNDES. Financiamento, que obviamente serão pagos, né? Então, quando você olha para os números e vê que o investimento que o Brasil fez na educação nesse período e o investimento que o Brasil fez na saúde nesse período, esses 37, 40 bilhões, não representam absolutamente nada, né? É coisa de 1%. 0,16% do PIB. 0,16% do PIB. Né? Nós gastamos com o Bolsa Família quase que 1% do PIB, né, anualmente. Então, só que quando você estabelece essa correlação, você vê que o investimento... Na verdade, esse discurso de que o Brasil gastou dinheiro com... Além do que, tirando os 8 dos estádios, né, o restante foi de obra que vai ficar para a população. Mas o problema, Rocha, o que eu vejo é que os estádios custaram 8, mas poderiam ter custado 4, né? Sim. Porque tivemos um custo extremamente elevado. Aliás, eu questiono tanto, eu não sou engenheiro, não sou nada, mas eu não consigo entender como os engenheiros, como os projetistas conseguem errar 100%. Eu quero voltar, eu vou ter que chamar um intervalo e vou voltar e vamos falar sobre isso, que é um assunto interessantíssimo. Eu volto daqui a pouquinho para a sequência do Jogo do Poder de hoje. Voltamos ao estudo da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, falando sobre turismo e Copa do Mundo. Bom, então, retomando aqui a nossa conversa dos 8, eu tenho escutado muita gente comparar, mas no Japão se gastou tanto para fazer a Copa do Mundo, na Alemanha se gastou tanto para fazer a Copa do Mundo. Só que no Japão já tinha tem estádio, estrada, já tinha trem, tem transporte, tem hotel, tem tudo. Na Alemanha... Fez um estádio, eu acho, né? A Alemanha fez um estádio e reformou acho que mais 2. E fizeram um orçamento para gastar não sei quantos milhões de euros e no final, quando fecharam as obras, deu o dobro. Então, um pouco daquilo que você falou. A impressão que eu tenho é que os políticos, né, os prefeitos, os governadores que quiseram sediar nos seus estados a Copa, o que fizeram? Apresentaram projetos mal feitos, mal elaborados, para assegurar o direito da sua cidade ou do seu estado sediar a Copa, dizendo, por exemplo, assim, o estádio vai custar 200 milhões. A gente sabe que você não faz um estádio de futebol com 200 milhões, nem aqui, nem no Japão, nem na Alemanha, nem na África do Sul. E no final o estádio custa 800 milhões, né? E que de fato aconteceu isso. Um bom paradigma que eu tenho dito de comparação é quanto custou o estádio Grêmio em Porto Alegre, que é privado. Quanto custa o estádio do Palmeiras em São Paulo, que é privado. Né? Esse é o paradigma para a gente saber se os estádios da Copa são ou não são superfaturados. Boa referência. Né? Então, eu acho que a gente fala-se muito, mas sem pouca base de dados. Vai se jogando só, né? Então, em relação a essa questão, eu digo, tirando os 8 bilhões da Copa, aqui Curitiba, por exemplo, fica aí com a Avenida das Torres, fica com a rodoviária tá nova, reformada, o aeroporto. Que a nossa ponte estaiada. A ponte estaiada, que muita gente não gostou e tal, e é polêmica, né? Uma questão de opção. Você sabe a questão de custo da ponte estaiada, não? Dava para fazer todas as trincheiras daqui até São José dos Pinhais. Eu vi uma reportagem que fala que na China estão construindo uma ponte agora ligando o continente, enorme, e custou o metro quadrado, 129 metros quadrados, custou 13 milhões. Em Laguna, 129 metros quadrados, custou aproximadamente 27 milhões. E a nossa custou mais de 100 milhões para 129 metros quadrados. É um custo absurdo. Eu acho que com esse investimento poderia ter sido feito muita coisa na cidade, começando por reformar a Rua 15, que é um cartão postal de Curitiba que está abandonado. O Luciano Dutti esteve aqui no programa, quando era prefeito de Curitiba, eu perguntei sobre isso com ele, ele disse que a opção foi de criar uma fotografia turística na cidade. Nós temos tantos parques lindos, né?
Pois é, mas a opção foi essa. O que eu quero dizer é o seguinte, que esse patrimônio vai ficar aí. Né? Goste ou não, o viaduto da continuação da Marechal para chegar em São José dos Pinhais está lá duplicado. Eu não acreditei no dia que eu vi. Né? Agora, da Avenida das Torres, a gente que vive um pouco mais o mundo ferroviário, a gente lamenta que ela aumentou, diminuiu-se o canteiro e fez a ponte estaiada, porque você poderia ter feito uma coisa que Curitiba era privilegiado e fizeram na África para a Copa, que é ter um trem de superfície, aeroporto rodoviário, era uma reta, né? Só. Sim. Acabaria então, montes de trânsito. E isso é pensando futuro mesmo, né? Então, porque isso abriu agora e logo vai estar saturado de novo. Né? Sim, em alguns horários, né? Ela já está saturada. Então, ela já nasce saturada. Como a reforma da rodoviária, não tenho dúvida de que seria uma boa oportunidade de trocar de lugar a rodoviária. Tudo isso, acho que no nosso país o que mais falta é planejamento mesmo e mais respeito com o dinheiro público, né? Eu acho que antes de investir tanto dinheiro numa ponte, tanto dinheiro num estádio, requer pensar outras prioridades do nosso país. Mas na casa do estádio eu defendo, eu sou a favor. Aliás, mas o estádio em Manaus? Eu acho que o estádio, já ouvi falar sobre isso, o estádio de Manaus vai entrar nesses pacotes de shows internacionais, nesses roteiros. Mas lá tem um problema. Porque lá é um destino. Né? Manaus, do lado do estádio, tem um espaço de shows que já acontece shows. Então, assim, ali especificamente não precisava, mas de qualquer forma, né, se der uso, eu acho muito que é válido, dinheiro, né? Para um capricho do governador ou de um prefeito. É muito dinheiro. O estádio, dizem a mesma coisa do estádio da Arena Pantanal. Né? Agora, vamos pôr aí o né? Vocês são dessa área, eu não sou, acho que é um equipamento, né, a ser explorado. E é uma situação aí, que né? Brasília resolveu, né? Porque Brasília, que não tem essa tradição tão forte do futebol com times de expressão, está levando Flamengo, Santos, Corinthians, né? Então eles resolveram dessa forma, então estão movimentando. E os shows, né? Brasília shows também nesse esquema então, dos shows. Fica, né, a lição, o exemplo, de repente, dessas regiões. Brasília parece que a média de presentes nos estádios é 500 pessoas por jogo do time atual de lá. 500 pessoas, a média. O que vai acontecer em Brasília é que os times grandes vão jogar lá. Sim. E quando joga o Flamengo, o Corinthians, o Santos, o Botafogo, aí o estádio... Né? Provavelmente daqui a uns 1000 anos está pago o custo do estádio. Eu não fiz essa conta não, mas como se trata de um equipamento público que vai poder ser usado, de repente pode ser privatizado, né? Sei, acho que o fato é que o estádio está lá e tem que arrumar uma solução para ele. Em Brasília, o metrô não funciona, é fraquíssimo, o transporte coletivo é péssimo, as pessoas têm que sair de carro, não tem onde estacionar, é uma cidade que cresceu demais e abandonada na periferia. Eu sei porque eu tenho filial lá e eu estou constantemente em Brasília. E o estádio não era prioridade. Podia fazer um estádio pela metade, menor, pequeno, que coubesse, atendesse a cidade. Eu não sou contra os estádios, longe disso, mas eu sinto que um país que tem tanta desigualdade poderia fazer melhor investimento com o seu dinheiro público. Sim, mas em relação a esse teu argumento, eu digo o seguinte, não existe uma prefeitura nesse país que não gasta dinheiro com festa de igreja. Concordo. De todas as igrejas. Não existe uma prefeitura nesse país que não faz investimento em festas relacionadas com tudo quanto é de bairro. Tema. Tem de festa bairro. De bairro. Certo? Porque se a gente for usar esse critério, nós vamos parar de fazer um monte de coisas no Brasil para poder... Mas deve continuar fazendo mais apoio à igreja. Mas muito mais apoio social, muito mais apoio à periferia. Veja você mas não seguinte, gastando tantos milhões. O Congresso acaba de aprovar o novo Plano Nacional de Educação, que destina 10% do PIB para a educação, que é uma coisa que tem que ser ressaltada, porque isso é uma revolução na medida em que começar a ser concretizado. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? O futebol é uma coisa que é muito séria para o brasileiro, né? Inclusive na área de vocês deve ter alguma importância. Bom,
Adonai, fala você, Adonai. Porque para mim a Copa do Mundo, lamentavelmente, como já está sendo vista no exterior, é uma pequena máfia. E no Brasil... Mas é a FIFA. Não é a FIFA só, é geral, né? E eu não vejo o futebol trazer benefícios para o setor do turismo em si. Tá? É muito pouco. A Copa do Mundo, sim. A nível de mídia, ela é fantástica. Isso, a nível de receita, não. A nível de mídia, é fantástica. Não tem evento maior no mundo hoje do que a Copa. Mas a nível de receita, não. Você acha que a Copa do Mundo no Brasil não vai trazer receita para o Brasil nos próximos anos? A Copa do Mundo não trouxe receita para o Brasil. A Copa do Mundo vai trazer em receita de mídia. E traria 10 vezes mais, 1000 vezes mais, se tivesse tido planejamento. Para nós mostrarmos um país bonito e um país que tem como saber atender os turistas, tem infraestrutura, tem segurança. E o Brasil, lamentavelmente, mostrou o contrário, que tudo é precário. Que está funcionando, está, mas precariamente, no mínimo necessário. E poderia ter feito muito melhor. Essa é a minha crítica. Tudo bem, mas se nós tivéssemos feito tudo melhor, como você está dizendo, o problema persiste. Nós estaremos investindo dinheiro na Copa do Mundo. Veja, infraestrutura, menos estádios. A FIFA, por exemplo, ela não exigiu 12 estádios. Ela pediu de 6, 8 ou 12. O Brasil optou por 12. E por que não 6? E por que não fazer em São Paulo, Rio de Janeiro, onde já tem estádios maravilhosos? Deixa eu fazer o contraponto para você. Quando o Brasil se candidatou para a Copa do Mundo e essa questão foi colocada, o único governador no Brasil que torceu o nariz para a Copa do Mundo chama-se Roberto Requião. E botou o Pessutti para cuidar desse assunto, porque ele não queria nem saber dessa história. Certo? Ficou o Beto Richa aqui, correndo atrás da Copa do Mundo. Os outros todos... foram atrás, correram atrás. Mas isso aconteceu quase 10 anos atrás, gente. Essa história nós tínhamos que estar discutindo lá. Agora não adianta mais. Aí que está. Em 10 anos não tiveram capacidade de ser planejado. Há 10 anos. Pois é, mas essa opção foi feita lá atrás. Hoje nós estamos vivendo. O único jornalista que eu ouvi falar contra isso, essa opção aí de, o Brasil podia escolher 8, 6 ou 12, escolheu 12, está errado, foi o Juca Kfouri. Na ocasião, ninguém mais falou no assunto. Agora, falando do futebol com o turismo, eu até acho que ele traz receita e pode trazer vários benefícios. Hoje no Brasil ele é muito mal explorado. Então, por exemplo, até pelos clubes de futebol. Então, vamos citar agora, até trazendo para campeonatos brasileiros, né? A gente teve a Copa do Brasil esse ano, o Atlético foi jogar a final com o Flamengo. A gente teve uma demanda muito grande e conseguiu acesso a ingresso para poder oferecer os pacotes. Agora, tiveram versões, anos anteriores, onde você não conseguia fazer isso. Ou existem, às vezes, campeonatos onde você não consegue ter acesso ao clube para poder proporcionar. E você que trabalha muito o turista brasileiro ou estrangeiro, por exemplo, ele vai ao Rio, muitos querem saber se vai ter jogo de futebol, porque ele quer ir num jogo do Maracanã. Sim. Então, eu acho que o futebol tem sim essa importância no Brasil como até um produto turístico, mas ele tem que ser mais organizado desde dos clubes até CBF, tudo isso, né? E eu acho que a Copa está trazendo receita, mas poderia ser muito mais. E isso não aconteceu porque o próprio Brasil teve suas deficiências na promoção lá fora. Eu vou chamar mais um intervalo e volto em seguida para a sequência do Jogo do Poder hoje, falando sobre Copa do Mundo e Turismo com Adonai Filho e Haroldo Schultz. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Voltamos para a sequência do Jogo do Poder de hoje com Adonai Filho e Haroldo Schultz. Bom, Adonai, Serra Verde, esse trabalho que vocês fazem, já estão no Mato Grosso, no Espírito Santo. Bem rapidamente, dá uma geral para nós aqui sobre o que é isso aqui, para quem quiser usar, como é que faz para usar, e no Mato Grosso, liga o que é o que, e no Espírito Santo. Bom, aqui em Curitiba nós temos a operação diária, já há 17 anos, ligando o trecho de Curitiba a Morretes.
E aos finais de semana e feriados a gente tem também o trem de luxo, que é o único trem de luxo do Brasil. Que é a Litorina, que todo mundo conhece por fora, mas que por dentro a gente reformou e deixou em luxo alto padrão internacional. Padrão FIFA. Padrão FIFA. No Espírito Santo nós temos uma Litorina também, que não foi reformada no interior, mas ela tem todo o conforto também. Sai da cidade de Viana, que é a região metropolitana de Vitória, e sobe a região das montanhas, que é Domingos Martins, Marechal Floriano e Araguaia. Também é um passeio muito bonito, com cachoeiras, rio, beirando o trilho, então é maravilhoso também, assim como aqui em Curitiba, que você tem toda a Serra do Mar, né? Sim. No Pantanal, a gente tem um trecho que inicialmente a gente fazia Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Campo Grande aqui da Uana Miranda, e agora está sendo reestruturado o projeto e vai fazer um trecho menor, que é aqui da Uana Miranda, então a gente vai pegar trecho de Pantanal e possibilitar também uma conexão mais rápida e fácil com Bonito e Corumbá, que também tem um turismo de pesca muito grande, né? Então, falando bem rapidamente, são essas as operações. E esse projeto do livro que vocês têm aqui, como é que é isso? A gente fez um projeto em parceria com a Fundação Cultural de Curitiba, onde nós recuperamos um vagão que fica ali na nossa oficina. Então, é o Vagão da Cultura. E nesse projeto, então, nós temos livros e temos uma parceria com o IPCC, que é o Instituto Pro Cidadania de Curitiba. Então, durante várias datas do ano, vão crianças carentes que vão ter apresentações de teatro junto ao vagão e vão poder também desfrutar dessa leitura. Um outro detalhe que não é só livro infantil que a gente tem ali, porque vai ser um ponto também, por exemplo, para quem vai pegar a rodoviária. Por exemplo, a pessoa vai para o litoral do Paraná, ele pode emprestar um livro no vagão e no seu retorno devolver. Ou alguém que está indo para o interior, que mora aqui, está indo para outra cidade, ele pode emprestar o livro, pega o seu ônibus, na volta ele... Quanto é no caso do trem, a passagem para descer de trem? Dá para ir descer e subir? Dá para fazer ida e volta de trem, ou dá para ir de trem e voltar de ônibus, ou um pacote com van também. O que se oferece no trem na descida? O pacote de serviços está incluído no ingresso? Então, a gente tem, no trem são 4 classes, tem econômica, turística, 3 classes, econômica, turística e executiva. A turística executiva já inclui serviço de bordo, guia, né, turístico, que vai explicando os pontos, vai apontando a hora que chega algum atrativo. E fica mais caro? É um pouco mais caro porque tem todo esse serviço, né? E a econômica seria basicamente o assento, embora tenha as instruções de segurança e tudo mais. Hoje nossos preços variam de R$ 70 a R$ 312, dependendo do tipo do serviço e vagão, né? Só para fechar aqui, o Fábio Vieira no Twitter está perguntando se a Serra Verde não tem interesse em restaurar o ramal Morretes Antonina. Então, na verdade, muitos fazem essa pergunta, mas essa concessão não é nossa. Existe a BPF, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que eles detêm essa concessão, eles até uma época restauraram um carro para fazer esse trajeto, mas acabou que nunca aconteceu. Perfeito. Haroldo, tua empresa, ela é baseada em Curitiba e é grande, eu estava olhando aqui. Quantos anos vocês têm de Nós operação? estamos com 28, completando 29 anos. Abrindo filial em Portugal. Agora a nossa nova filial, a primeira no exterior. Os serviços são desde venda de passagens até estruturação de voo charter? Nós começamos com vistos consulares, somos especialistas em documentação. Temos uma empresa dentro do grupo especializada em seguro viagem, que chama-se Vitalcar. Temos a TZ Seguros, que é a nossa corretora de seguro. A TZ Marketing e Comunicação, que é a nossa empresa de comunicação do grupo, e a Schultz Operadora. A Schultz, o foco dela é vender viagens para o exterior e também nacional, mas sempre através da agência de viagens. Certo. Nós não vendemos diretamente ao consumidor final. Vendemos sempre passando por uma agência de viagens. Certo. E você monta a viagem, o pacote? Na verdade, dentro da operadora, no Brasil, existe um pouquinho de confusão. Operadora, de fato, é quem faz todos os processos, quer dizer,
Contrata o hotel, contrata o transporte, contrata o guia, isso é operar. A Schultz faz pouco disso. Nacional, sim. A nível internacional, nós representamos empresas internacionais nos principais países. Então, a Schultz é muito mais que uma operadora, é uma mega distribuidora. Hoje nós estamos presentes em todos os estados brasileiros, nós atendemos cerca de 11 mil agências de viagens no Brasil e 36 mil agentes de viagens. 36 mil? Isso. E a expansão dela no Brasil? Como é que está? Vai crescer mais? Como é que está o mercado? Está permitindo isso, apesar do pessimismo? Olha, o pessimismo, eu digo que precisa um pouquinho de sorte, né? Eu aprendi que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, o segredo é trabalho. Esse ano, por exemplo, nós já realizamos mais de 160 eventos nossos, da Schultz. E de janeiro até esse mês, todos os meses nós estamos com uma média de 70% de crescimento. Então, com Copa ou sem Copa, a Schultz está crescendo. Como é que o nosso telespectador faz para utilizar o teu aplicativo? Não, da Schultz. Né? O da Schultz. Nós temos um aplicativo que se chama MyPota. O MyPota, de fato, ele não está lançado. Por que Pota? Existem as agências de viagens online, se chama as OTAs, Online Travel Agents. Só que uma OTA é um grande monstro, porque atrás tem fundos de investimento, muito dinheiro nessas empresas. E o pequeno agente de viagens não tem esse investimento. Então, o que nós fizemos? Nós demos tecnologia para o pequeno agente de viagem, que ele virou POTA, Personal Online Travel Agents. E agora nós estamos lançando um aplicativo, que ainda não está lançado, vai ser em setembro, se chama MyPota, onde o cliente poderá levar o seu agente de viagens na palma da mão. É um aplicativo grátis para todos os agentes de viagens e os consumidores. Você conversar com o sujeito lá... Imagina o seguinte, você comprou uma viagem. É muito fácil comprar uma viagem. O agente de viagem não foi feito para comprar uma viagem. Ele foi feito para te assessorar, para te ajudar em qualquer imprevisto. Imagina que você chegou em Nova York, ou chegou em Fortaleza e deu um problema na reserva do seu hotel. Para quem você liga? Para o 0800? Não. Você vai ligar para o seu agente de viagens. Manhã, tarde e noite, via aplicativo. WhatsApp, Skype, telefone... Sim. E eu acho que o que nós vamos lançar vai aproximar muito mais o agente de viagens do consumidor. E o consumidor vai entender que o agente de viagens é tão importante quanto um médico, é tão importante quanto um advogado. Precisa ter um bom, não pode ter qualquer um. Então, na verdade, você faz a ligação entre as grandes estruturas internacionais ou nacionais que oferecem os hotéis, os voos e as agências de viagens, que por si elas atendem o consumidor. Que por mais que eu queira e tenha interesse de atender todos os consumidores do mundo, eu jamais conseguirei dar o atendimento personalizado de um agente de viagem. Sim. Então o agente de viagens é necessário nessa cadeia. Tá? O consumidor pode comprar online, mas ele vai comprar online do agente de viagens, que por sua vez vai estar ligado a nós com os demais. Agora, o Adonai deu uma ideia boa para você. Com esses estádios tão bons, aliás, choveu para burro em Natal, Recife e no Amazonas, e o gramado ficou perfeito, né? Olha que a bola maravilha. não parou em lugar nenhum. É um legado da Copa, inegável esse. Essa história de explorar. Eu, por exemplo, gosto muito de futebol. Se eu tivesse antes estádios como nós vamos ter daqui para frente, eu viajaria mais para ver mais jogos. Na Europa existe isso. Existem empresas especializadas em futebol que eu consigo, para a Eurocopa, por exemplo, que você assista numa semana um jogo aqui, um jogo aqui, um jogo aqui. Em 3 países da Europa, com hotel, com direito a entrar no campo, com tudo organizado. Os clubes ganham, as empresas ganham. No Brasil falta um pouco mais do profissionalismo para isso e questão de amadurecer as próprias agências focadas no turismo esportivo. Dentro do setor de turismo, você não vai conseguir alguém bom em tudo, né? Então tem que ter gente especializada. Gente especializada no turismo esportivo, gente especializada no turismo religioso, no turismo executivo e assim por diante. Mas turismo esportivo é uma área que vai crescer muito e talvez o Brasil tenha isso no futuro. Tomara. Olha, Adonai, o secretário de Cultura de Curitiba, o Marcos Cordioli, entra aqui e se congratula com a iniciativa, né, relacionada com essa questão do vagão cultural. As pessoas podem ir lá
Fica ali na rodoferroviária? Fica na oficina que é Do anexa e daí nós Eu já temos... vi isso lá. E como é que faz para ter acesso a isso lá? Nós estamos abertos diariamente das 9 às 17. A pessoa chega lá, bate... Fica o portão fechado, mas tem o porteiro ali, ele já abre e daí dentro do vagão tem uma pessoa fazendo atendimento. A gente ainda não terminou de catalogar todos os livros, então ainda não está liberado esse mês para as pessoas levarem. Mas quem quiser ler no vagão, né, de repente chegou antes, quer matar seu tempo ali, ela vai poder desfrutar. Mas até o fim do mês já vai poder liberar o empréstimo. Haroldo, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Prazer é Muito todo obrigado, meu. viu, pelo bate-papo. Obrigado. Donai, muito obrigado também. Vamos ver se durante o curso da Copa do Mundo aí a gente não agenda uma outra conversa para voltar a falar no assunto e ver esse final de semana de coisas, onde nós chegamos com ela. Nós temos muito a falar ainda, principalmente desse setor do turismo, que tem tanto a oferecer, é uma indústria não poluente, gera milhares de empregos. Sem dúvida. E precisa uma valorização maior do agente de viagem. O consumidor precisa entender que comprar na internet é fácil, mas dá muito problema. Comprar via agente de viagens é segurança, é qualidade e o preço é o mesmo. Que ele tenha quem se socorrer se tiver algum Justamente. problema. O agente de viagens é o anjo da guarda do passageiro quando está no exterior ou em qualquer viagem. Muito bem, gente. Nós vamos encerrando aqui mais um Jogo do Poder. Vocês que ficaram conosco até esse horário, muito obrigado. Uma grande semana. Vamos conversando aí pelo jogodopoderparaná.com.br. E no domingo que vem eu estarei aqui de volta para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço e uma grande semana a todos.